A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Que Ele seja adorado em todo o tempo, em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Amém? Eu quero conversar um pouco com vocês sobre escolhas. As escolhas que nós fazemos, né? Temos que escolher. Todos os dias é posto diante de nós escolhas a serem feitas, decisões a serem tomadas. E a escolha é uma preferência. Eu tenho que selecionar. Eu preciso decidir entre uma opção ou outra opção. E aí talvez você me diga assim: ah, Rose, mas eu escolho bem. Eu sou uma pessoa que anda direito, né? Que é moralmente correto, que faço as coisas certas, né? Procuro andar fazendo o que é certo. Que bom, né? Que bom que você, né? Eu também procuramos fazer aquilo que é certo, né? Mas mesmo nisso que nós dizemos que é certo, se nós não sabermos escolher, escolheremos errado, né? E aí o que é que acontece? De que nos queixaremos? Das nossas escolhas, porque a gente escolheu. E eu quero trazer aqui para vocês uma pessoa que também fez a sua escolha, a sua preferência, selecionou aquilo que mais lhe agradava. E era um homem justo também. Era um homem que fazia aquilo que era certo. E essa pessoa se chama Ló. Ló, ele perdeu seu pai e ele é sobrinho de Abraão. Então Abraão assume, né, a responsabilidade de cuidar de Ló, de zelar de Ló. E então Ló acompanha Abraão ali na sua jornada, quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua família, para um lugar que Deus mostraria para ele. Deus chama Abraão e Abraão, por ter assumido a responsabilidade de cuidar de Ló, ele leva Ló com ele. Ele pega sua esposa, Sara, e seu sobrinho Ló e leva com ele. E então Ló começa aí uma caminhada com Abraão. E Ló consegue ver na vida de Abraão um exemplo a ser seguido. Ló consegue ver já de imediato que Abraão é um homem de fé, porque Abraão é chamado por Deus para uma terra que Deus ainda vai mostrar. Deus não mostrou. E Abraão simplesmente por fé, por confiar no Senhor, ele vai e obedece aquilo que o Senhor falou. E os dois seguem juntos. Abraão e Ló seguem juntos. E eles prosperam, eles começam a crescer, né? Eles começam a prosperar os dois. Abraão, né, prospera de um lado, Ló prospera de outro. Os dois juntos. E aí começam então os seus empregados a brigarem entre si. E por conta disso, Abraão então acredita ser melhor que os dois se separem, que cada um vá para um lado, porque estavam crescendo, estavam prosperando, estava havendo confusão entre os servos deles. E então Abraão, por ser mais velho, um homem mais sábio, e eu acredito por ter a confiança tão plena em Deus, que Abraão não estava preocupado se iria ficar do lado norte ou do sul, do leste ou do oeste. Ele sabia que onde ele ficasse, Deus estaria com ele e o abençoaria. Então ele deixa a escolha para Ló. Então ele diz para Ló: Ló, escolha qual lado é que você vai seguir. Porque se você for para um lado, eu vou para o outro, para que não haja mais contenda.
entre os nossos servos. E Ló então olha e avista uma linda campina. Avista um lindo lugar, perfeito para a criação dos seus animais, perfeito para a produção de alimentos, né, para a plantação. E ele olha toda aquela campina, tudo aquilo tão verde, tão bonito, e ele diz assim: já sei, eu escolho esse lado aqui. E por incrível que pareça, Abraão não se importou. Ficou com o lado onde não era essa campina tão linda assim, tão perfeita, tão bonita. E Ló então segue com a sua família para o lado que ele escolheu. Ele escolheu. E ele foi. E ele segue com a sua família. E Ló então está lá vivendo com a sua família, mas ele tinha o exemplo do seu tio, de um homem de fé, de um homem que temia a Deus, de um homem que a Bíblia traz como amigo de Deus. Imagine, né? Quão precioso ser amigo de Deus. Ter amigo já é tão bom. Imagine se esse amigo é Deus. É algo sobrenatural. E então Ló está lá, mas aí então Ló se envolve em um outro problema. E quando ele se envolve nesse problema, onde ele é roubado, né, os seus bens, mais uma vez Abraão está lá, né, como aquele que cuida de Ló. E Abraão vai então e resgata todos os bens de Ló de volta novamente e devolve para Ló, e Ló segue o seu curso com a sua família. E Ló tem na sua vida uma pessoa que é referência. Só que passado o período, né, passado um bom tempo, Deus então fala a Abraão. Deus chega para Abraão e diz assim que não poderia fazer algo se antes não conversasse com o seu amigo, que era Abraão. Imagine um Deus tão poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que não depende da minha adoração, da tua adoração, que não depende da adoração de ninguém para continuar sendo Deus. Ele é Deus, sempre será Deus. E ele simplesmente desce e diz que não poderia fazer algo que ele iria fazer se primeiro ele não falasse com o seu amigo, Abraão. E ali então Deus conversa com Abraão e é sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, o local onde Ló havia escolhido. Ló escolheu um local pela sua aparência. Na Bíblia não diz que ele errou, a Bíblia não diz que ele era um homem pecador, pelo contrário, lá em 2 Pedro vai dizer que Ló era um homem justo e que ele sentia em seu coração, ele sentia o peso do pecado daquele povo, daquela cidade, do quão aquele povo era ruim, do quão aquele povo pecava contra Deus. Ló sentia isso em seu coração. Mas antes de Ló fazer a sua escolha, ele não consultou a Deus. Ele não orou a Deus. Ele simplesmente escolheu. Ele disse, não, é bom, né? E nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós olhamos, é algo bom, julgamos bom e então fazemos. A gente não está machucando ninguém, não está ferindo ninguém, não está roubando de ninguém, não está matando ninguém. Então eu estou aí no caminho certo. Mas não é assim que funciona. Né? Quando nós aprendemos que é mais importante, como Abraão aprendeu, ser amigo de Deus e conversar com Deus a respeito das suas escolhas, aí então somos verdadeiramente abençoados pelo Senhor. E Ló, ele então decide que aquele lugar era bom por conta própria. E o que é que acontece?
Deus chega para Abraão. Deus não chegou para Ló. Deus chega para Abraão porque Abraão tinha um coração voltado para Deus. Abraão obedeceu sem nem saber para onde ia, ele obedeceu. E Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O pecado deles está demais. A maldade deles está demais. Está subindo, já não tem mais tempo para eles. E então Abraão diz: mas Senhor, Abraão começa ali a conversar com Deus e pedir a Deus a misericórdia. E diz: Senhor, se tiver 50 justos. Deus diz: se tiver, eu não destruo. E Abraão foi diminuindo essa quantidade: 10 justos, Senhor. Deus disse: se tiver, eu não vou destruir. Mas só tinha Ló. Naquela cidade de Sodoma e Gomorra, naquelas duas cidades, só havia Ló como um homem justo. Ló, ele agia de forma justa, né? Como nós julgamos hoje, moralmente correto. Mas Ló não tinha uma intimidade com Deus como Abraão tinha. E então Deus livra Ló. Mais uma vez, Deus protege a vida de Ló por causa do seu tio Abraão. Deus cuida de Ló porque Abraão era amigo de Deus. E Deus então separa Ló e a sua família e tira daquela cidade. E tudo, Ló não pôde sair com nada. Tudo foi destruído. Desceu fogo e consumiu aquele lugar. E toda a riqueza de Ló, e todos os bens de Ló, e tudo que ele havia conquistado foi destruído. Ló teve que sair, ele e a sua família. Então as nossas escolhas, que muitas vezes nós fazemos, pautado no nosso bem-estar, no nosso conforto, pautado no nosso futuro, um futuro que nós nem sabemos fisicamente se vai ocorrer, porque nós temos um futuro que é certo, que é a eternidade com o Senhor Jesus. Para aqueles que o buscam, para aqueles que querem caminhar com Ele. E existe também o outro futuro que é certo, que é a morte eterna, que foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Tanto que o Senhor fala que no dia do juízo haverá mais misericórdia, né, para Sodoma e Gomorra do que para os dias de hoje, que as pessoas têm à vontade o conhecimento da palavra de Deus, que as pessoas têm à vontade, né? Hoje nós temos o prazer de ter a Bíblia como referência. Nós temos o prazer de saber da história de Ló para que a gente também não cometa o mesmo erro que ele cometeu, mesmo sendo um homem justo. Mas a escolha não foi correta. Escolheu pela aparência, a aparência da riqueza, a aparência do conforto, a aparência do bem-estar, e não escolheu pela aparência, ou ele escolheu pela aparência, não escolheu pela a intimidade com Deus. Isso Abraão tinha. E a Bíblia fala e retrata como Abraão, né, como um homem, como pai da fé, né, como um homem de fé, amigo de Deus. E Abraão, ele confia tão no Senhor, de tal forma, que mesmo ele não vendo, ele creu no Senhor, de que Deus cumpriria cada promessa que havia feito a ele. E Deus cumpriu todas as promessas que fez a Abraão, mesmo Abraão já havia morrido, mas Deus cumpriu, e Ele cumpre. Então, a nossa escolha deve ser pelo nosso Deus. A nossa escolha não deve ser pelo que os nossos olhos físicos estão vendo, mas aquilo que a palavra do Senhor diz para nós. Em Deuteronômio 28 vai dizer que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele diz para nós: escolhe a vida para que vivas. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Escolha a vida.
Amém?